Bom, no exemplo 32 do Python vimos o que são generators, né? As funções generators, objetos que são iterators, que trabalham sobre os elementos como esses cidades aqui, que chamamos de iteráveis ou iterables. Nesse exemplo agora nós vamos trabalhar com erros, tratamento de exceções, exception handling no Python. Erros e um erro ou uma exceção no Python ocorre durante a execução do programa e o Python avalia esse erro aí através do bloco try. Try. No Java tem o try catch, mas no Python é o try. E aí, se não der, except, né? Então nós vamos ver aqui algumas diversas possibilidades de erro e avaliar como que implementa o erro. Na verdade a gente implementa o código para não dar erro, mas a gente coloca ele dentro do try porque se por acaso pegar um tipo de erro, algum erro conhecido, ele mostra na tela aquele erro que foi encontrado, foi pego. E mesmo um erro desconhecido, ele mostra que ele não classifica aquele tipo de erro, né? Ele fala um erro desconhecido aconteceu, então é o que a gente classifica como exceção, né? Então beleza. Então no primeiro exemplo aqui, então nós estamos aqui no exemplo 33.py, a gente vai entrar com um número e esse número vai ser convertido em um número inteiro, e aí a gente vai colocar um número que não é inteiro, e aí ele fala, ou a gente espera que ele fala que deu um erro, né? Então aqui Python x33.py. Entre com o número. Então aqui nós estamos começando a implementar esse modelo, esse arquivo do x33.py. Então entre com o número. Então vou entrar com o número 12. Acabou. Beleza. Eu estava esperando o número inteiro. Agora eu vou rodar novamente esse arquivo e entrar com o número 23.5, que é aquele que a gente falou, né? E ele iria levar para o número inteiro. E ele fala assim, opa, value error, invalid literal for int. Então esse é um erro de valor, que você colocou um valor que não é inteiro, porque é o 23.5, isso é um número não inteiro, né? Ok, então esse aqui é o primeiro erro, então ele gera um erro. Só que a gente está querendo usar o tratamento, fazendo o tratamento dessas exceções, porque aqui foi gerada uma exceção, né, interna no Python. A gente pode escrever um código mais robusto para melhorar, na verdade, a qualidade do algoritmo. Então a gente faz assim, while true, então nós vamos tentar 1 milhão de vezes, entre com o número inteiro. E aí você entra com o número inteiro, beleza, você entrou com o número inteiro, acabou, break. O inteiro transforma o n aqui, né? Esse n aqui é o número inteiro que você vai entrar, e ele avalia esse número inteiro, que você entrou como uma string, ele converte para o número inteiro, armazena no n e acabou. Se não, você coloca, então, while true, né? Aqui tudo é true, mas se não, você fala assim, o valor inteiro não é válido. Então ele gera uma exceção, depois do bloco try, né? Ele gera uma exceção de erro de valor. O valor inteiro não é válido, por favor, tente novamente. Até que você acerte e aí no final do bloco while você acertou true, ótimo, você encontrou o número inteiro com sucesso. Então se você entrar com o número inteiro, ele vai te falar, ótimo, você entrou com o número inteiro com sucesso. Porque ele sai do while, dá um break, né? Dá um break aqui, e ele fala que você entrou com o número inteiro com sucesso. Se não, enquanto você não acerta esse try, ele vai gerando esse erro aqui, pedindo para você tentar novamente. Ok? Então é isso que nós vamos implementar aqui. Então rodando esse exemplo, esse 33, né? Nós vamos vir cá e opa!
entre com o número inteiro. Se eu entrar com o número 15, beleza. Então vamos tirar isso daqui. Ótimo, você entrou com o número inteiro com sucesso. Mas eu não quero entrar com o número inteiro com sucesso. Então eu vou rodar esse 33, por exemplo, e entro com o número inteiro. O número inteiro 12.6. Oh meu Deus, valor inteiro não é válido. Por favor, tente novamente. 25.8. Valor inteiro não é válido. Por favor, tente novamente. Então assim, depois de gerar a exceção, na verdade, né, ele gera um valor de erro, ele imprime ainda uma mensagem didática falando que não é, porque isso é um erro, na verdade, né? E ele fala que isso aqui não é um inteiro válido, por favor, tente novamente. Aí eu tento novamente com 45.6 e ainda não é válido até eu entrar com o número 18. Ótimo, você entrou com o número inteiro com sucesso. Então é isso aí. Então a gente fez um código um pouco mais robusto aí para tratar os números inteiros. Podemos tratar também múltiplas exceções, né? Aí você tem um try com múltiplos except para diferentes exceções, mas só uma será executada, só aquela exceção gerada que será executada. Então vamos lá. Import sys, import syst, sistema, né? E aí nós vamos lá, try, fopen, nós vamos abrir um arquivo de leitura na pastinha x33 desse arquivo aqui, um arquivo de texto que chama inteiros.txt. Então aqui um arquivo inteiros.txt. E aí a variável s vai receber essa variável f aqui, que recebeu esse número inteiros, e vai ler o que tiver dentro desse arquivo, readline. Então, o arquivo file.readline. E aí, o i vai converter esse valor do s, que acabou de ler, desse arquivo f, e transformar ele em, quebrar as linhas dele lá, né, e transformar aquela linha em um valor inteiro, em valores inteiros. Se der algum erro, eu ia falar assim, input, output, error, si. Então, deu um erro de input aqui, .args. Não necessariamente você coloca esse .args aqui. E aí ele vai falar assim, ele vai imprimir esse erro falando assim, erro de input, output, erro de input, output, e aí ele tem dois, esse aqui é a formatação de string, né, que a gente já viu em exemplos anteriores. Formatação em que nessas chaves aqui vai o elemento 0, 2 pontos, nessa outra chave o elemento 1, em que o primeiro elemento 0 vai o erro, o número do erro, e no elemento 1 str erro de string, str erro. Ele mostra qual tipo de erro que foi gerado. Se não der esse erro, ele vai gerar um erro de valor, não tem número inteiro válido na linha. Se não, ainda assim, se não for um erro, então se não for um input, output, error, nenhum desses tipos, ele vai tentar ver se é um erro, value error. Se ainda assim não for esse tipo de erro, ele vai gerar uma exceção genérica e vai falar assim, erro inesperado. Ok? Ele gera esse tipo de erro. Então, rodando aqui, esse tipo de erro, vamos ver se ele gera algum tipo de erro. Gerou, não tem inteiro válido na linha, então não é um tipo desse erro aqui, também não é o erro de input output, né? E é um tipo de erro de valor, não tem um número inteiro válido na linha. Então é esse tipo de erro que foi gerado, ele gera o primeiro erro que acontecer. Ok? Ok. O que tem dentro desse arquivo inteiros então, né? Inteiros. Input output erro número 2 é que não existe o arquivo. E o input output erro número 3 é permissão negada, quando você não tem acesso à pasta, por exemplo, né? Então tá, então a gente pode tentar outros códigos aqui, né? Vamos deixar esse import sys aqui, que às vezes vai precisar dele. Open, pastinha 33, inteiros, txt, lê a linha, strip, input erro, um erro de input output ocorreu, se não um erro inesperado. Então ele fala assim, ó,
um erro de input output ou value error. Então ele aqui, você pode colocar nesse tipo de exceção aqui mais de um tipo de erro dentro desses parênteses, né? Se acontecer algum tipo desses erros aqui. O problema é que você não vai saber qual que é. Pelo menos não é um erro inesperado, mas e se você tentou algum tipo desses erros aqui. Então a boa prática é destrinchar esse tipo de erro aqui para gerar uma mensagem mais customizada ao seu tipo de erro. Podemos também chamar uma função dentro de um bloco try se uma exceção ocorrer dentro da função. Então vamos aqui definir aqui uma função f. E o f recebe como input int 4. Pô, mas 4 escrito como string não dá para converter para inteiro. Então nós vamos utilizar ele aqui dentro do try except, do bloco. Try lê a função f, e a função f é justamente a conversão desse string para número inteiro. Se deu um erro, ele vai falar assim, ó, erro, e vai nomear esse erro como é. E aí, veja aqui que você tem a função definida aqui, e você tem um try aqui. Essa seção aqui vai pegar o erro que foi gerado dentro da função, né? E ele está fora aqui do bloco try, mas o except está aqui, e ele vai pegar um erro que foi gerado dentro da função. E aí ele fala assim, entendi, e o erro tal, imprime o erro tal. Depois, vamos embora. Então é isso que ele vai implementar aqui, ó. A função f, ele vai tentar implementar essa função aqui, try f, não deu, e ele vai pegar o erro e vai falar assim, entendi. E ele vai imprimir o erro, porque ele salvou esse tipo de erro como é, e ele vai imprimir esse tipo de erro como esse é aqui, ó, invalid literal int for with base 10, 4. Então o string 4 não é um número, né? Isso que ele fala aqui. Então vamos embora. Beleza. Mais uma forma de analisar, estendendo esse tipo de exemplo aqui, né? Vamos estressar essas formas de avaliação de erro, onde ele pega o erro, né? Aqui nós temos uma função def, f, e dentro dessa função, né, eu vou avaliar depois da mesma forma o try, o f aqui, isso aqui é a mesma coisa do código anterior, né? Vai pegar o try except, o try except vai chamar essa função e vai gerar o erro como é. Só que dentro dessa função você vai fazer uma nova chamada, diferente dessa chamada anterior aqui, né? Você vai fazer uma tentativa try e o int, e ele vai gerar um erro. Você vai pegar esse erro como é dentro da função. E aqui ele vai mostrar uma nova mensagem implementando essa função. Ele vai mostrar que ele pegou o erro dentro da função, e essa exceção não vai ser gerada aqui fora dessa função aqui. Então é isso que nós vamos rodar aqui, ó. Opa, peguei o erro, só que o erro está dentro da função, porque ele tentou um bloco try except dentro da função f, e não entendi. Ok? Então ele não pegou esse entendi, ele não imprime esse entendi, ele não pegou esse except value error aqui fora, e ele não imprimiu esse mas ele pegou aqui dentro porque ele imprimiu esse aqui, ó, peguei o erro dentro da função. Então ele está mostrando onde e depois como, então isso aqui não foi implementado, ele pegou o erro aqui, e depois ele sai desse bloco try except e vamos embora. Estou mostrando aqui boas formas de implementar o try except para pegar o erro no lugar onde ele aconteceu. Agora a gente pode adicionar um raise, que gera um tipo de valor, um value error, novamente para a exceção a ser propagada para o chamador. Então, o que seria isso? Nós definimos uma função f e implementamos o bloco try except, né? Try except, value error, entendi e tudo mais. Só que no try eu chamo a função f, mas a função f aqui, ele faz o try, chama o 4, gera um except, value error, pegou o erro dentro da função, e ele tem o raise aqui dentro da função f, né? Então ele vai propagar e vai mostrar, na verdade,
uma chamada do erro, né? E aqui ele fala assim, aconteceu um erro dentro da função e vai gerando todos os erros daqui para fora até você descobrir uma rota, na verdade, do caminho mais para fora até lá para dentro de onde esse erro foi originado. Então, a primeira mensagem que gera quando esse erro é gerado na função f opa, peguei o erro dentro da função. Tá, você gerou um erro. Peguei um erro da função, erro invalid literal for int. Beleza, gerou esse erro aqui. Quando ele sai da função def, saiu da função, ele entra aqui de novo e opa, ainda está com erro, então vou mostrar mesmo fora da função onde que aconteceu esse erro. Ele fala, entendi, tá, beleza, também o erro foi propagado para fora da função para ter uma rastreabilidade aqui de fora para dentro, do início do erro até onde ele foi propagado para outras chamadas de erros. Ok? Essa aqui é mais uma forma de manipular. Agora podemos ter também exceções customizadas. Então você cria um tipo de exceção próprio, né? Implementa sua classe, sua forma de exceção, e é uma classe que herda o tipo exception, né? do tipo de exceção da classe exception pré-implementada. Então é preciso a gente vai ver mais futuramente ao longo desses exemplos, né, o conceito de programação orientada a objeto. Então você tem aqui uma classe, minha exceção, exception, e aí raise, minha exceção, tipo de exceção foi gerada, né? E aí podemos também usar ações organizadas, por exemplo, try exception, em vez de só try exception finally, ou então try exception else finally. Então o try pode ser usado com finally. Finally são cláusulas de ordem de término, porque elas precisam ser executadas sempre, ou seja, finally são sempre executadas, mesmo que uma exceção ocorreu ou não no bloco try. Então a gente vai visualizar como é que o finally ocorre. A gente vai implementar aqui o código, daqui para cima está comentado, né? Até esse import sys aqui tem que estar comentado. Então esse arquivo é x33, e esse bloquinho aqui, try, x recebe um float do input seu número. E aí o inverso internamente desse try aqui, o inverso é 1 sobre x. Se der um erro, você ainda assim vai implementar o que acontece no final. Print, pode ter havido um erro ou uma exceção. E print o inverso, e aí mostra aqui o valor inverso. Então, ele vai converter o número 1 num float. Então vamos tentar criar um número aqui que ele vai converter em float. Então, clear para dar uma limpada nisso aqui. Ótimo. E eu chamei o código. Meu número. Bom, meu número é 1. Pode ter havido um erro. O inverso de 1 é 1. Beleza. Agora eu vou chamar novamente. Meu número. Meio. Pode ter havido uma exceção. O inverso de 1 dividido por meio, 2. Ok. Agora, meu número... Entra com meu número. Meu número é A. Aí ferrou, né? Aí não dá, né? Velho erro. Could not convert string float to A. Então, houve um erro aqui de valor. Mas vamos tentar converter, por exemplo, 1 dividido por 0. Que também dá um erro. Né? Seu número, 0. 0 division error. Float division by 0. Seu número. Input, meu número um float, vai virar um float. 1 dividido por 5. 0.2, pode ter havido uma exceção. Bom, a verdade é que o final aqui, mesmo tentando implementar isso aqui, ele, havendo uma exceção, ele implementa o que acontece depois. Né? Bom, vamos lá. A gente
gente pode combinar também try, except, finally. Então mais um exemplo. Você tem ali o float, um try, um x converte em float o seu input do número, o inverso é 1 dividido por esse número, e aí ele gera o except de erro de valor. Você deveria ter inserido um inteiro ou um float. Beleza, se não seria um inteiro ou um float, o que eu poderia ter inserido? Um erro de valor. Você também tem um erro, zero division erro, infinito, dividido por zero. Então ele ainda assim te dá uma dica caso ocorra os tipos de erro que são conhecidos. Erro de valor, erro de divisão por zero. Por último, pode ter havido uma exceção. Aí o inverso mostra aqui o inverso. Então, rodando aqui, clear. Você tem seu número. Então, qual o número ali? 78. Pode ter havido uma exceção. O inverso de 1 dividido por 78 é aquele valor ali, float. Novamente, meu número 0. Então vai gerar um erro. Opa, erro 1, erro 0. Seu número 0, infinito, dividido por 0. Então ele mostrou o erro de 0, infinito, gerou um erro, né? Infinito dividido por 0, mas ele implementa o finally. Pode ter havido uma exceção. Então olha aqui, mesmo dividido por 0, ele mostra que houve um erro, e ele mostra que teve um erro de divisão por 0. E aí ele fala, o name inverso não foi definido porque não foi implementado. Só mais um aqui, só para testar aqui. Name erro, inverso não recebe nada. Seu número Q, você deveria ter inserido um inteiro ou um float. Veja aqui, então eu inseri meu número Q, o Q não é um número, né? E aí gerou um erro de value erro. Você deveria ter inserido um número inteiro ou float. Então implementou e mostrou qual tipo de erro. E ainda assim, novamente, implementou o bloco finally, né? Pode ter havido uma exceção. E aí sim ele mostra um rastreamento do erro. Então ele mostrou todos os tipos de erro quando eu entrei com uma string key aqui, por exemplo, né? Ok. Tem também a cláusula else. Então você tem o try except, possui uma cláusula opcional que é o else. Então o else ele deve ser posicionado após todas as cláusulas except. E o else vai ser executado se o try não gerar exceção. Então isso aqui é uma coisa importante a ser dita, na verdade, né? Então aqui nós temos import sys, sistema, nome do arquivo vai receber aquele arquivinho, inteiros, né? E aí o text vai receber uma lista, uma vazia, né? Uma lista vazia, e aí try, esse arquivo vai receber nome do arquivo, open, nome do arquivo, e read, R de read. E aí o text, que é uma lista vazia, vai receber as linhas, vai ler as linhas desse arquivo e colocar numa lista. Depois vamos fechar esse arquivo. Se der algum erro, ele vai falar assim, não consigo, um erro de input output, e IO error, input output error, não consigo abrir o arquivo, o nome do arquivo. O arquivo seria esse aqui. Se não, o texto vai imprimir aqui o que está dentro desse texto. Então talvez a gente consiga. Se não der um problema de leitura de arquivo, ele vai imprimir o texto que ele vai ler dentro daquele arquivo ali que ele está buscando. Então ele roda para ler esse número de inteiros aqui e vai falar assim, erro de indexação, list out of range, não consegue colocar esse nome do arquivo aqui como um problema, então ele não consegue ler
essa lista inteiros txt, né? Beleza. Aqui na linha 173. Então consegue imprimir esse texto inteiros out of range. Ok. Então a gente, para chamar o arquivo inteiros, na verdade, a gente poderia ter chamado ele no prompt também, né? E nesse exemplo abaixo aqui ele está melhor, porque apenas o erro de abrir o arquivo que gera esse tipo de erro de abrir o arquivo. Mas poderia ter acontecido diversos tipos de erro, gerando a mensagem de não conseguir abrir o arquivo. Então ele mostra aqui input output, não consegui abrir o arquivo, o nome do arquivo, e ele, se conseguisse abrir o arquivo e não gerasse nenhum tipo de erro, ele iria ler os arquivos e fechar o arquivo e imprimir os resultados. Então aqui ele fala index list out of range. Esse arquivo de inteiros txt é x txt, a lista está fora do range, tem um erro de indexação, então não está conseguindo abrir esse tipo de arquivo, gerando um erro, né? Então list out of range. Então, se a gente fizesse pelo prompt aqui, por exemplo, da mesma forma, x33, ele fala o nome do arquivo, system.argumento 1.v, index error list out of range. Então esse arquivo com números inteiros não está abrindo porque aqui não tem inteiro, só tem metade. E aí ele não consegue implementar o que ele queria aqui, né? Porque está gerando erro. E ele mostra os erros que estão gerando. Então falamos um pouco sobre a geração de erro, tratamento de erros e exceções, ok? Try, else, try, except, os tipos de erro, else, finally, né? Tudo isso aí são argumentos de tratamento de erros no Python.